Bom, explicando aqui para vocês mais o item lá da atividade 2 do formulário. Então o terceiro item fala o seguinte, ó, o valor da expressão 0,1 mais 1,222, isso tudo elevado ao quadrado é 16 sobre 9. Então isso está certo ou está errado? Então olha só, observa aqui ó, que eu tenho uma expressão numérica e ela envolve duas dízimas periódicas. Então tem essa primeira dízima periódica simples aqui, somado com essa segunda dízima periódica simples, elevado ao quadrado, eu quero verificar se vai ser igual a 16 sobre 9. Se esse resultado aqui está certo ou está errado. Então, olha só, primeiro, só relembrando, o que é uma dízima periódica? Na verdade, as dízimas periódicas são números racionais, ou seja, são números que tem como escrever na forma de fração. Então, a ideia aqui qual que é? A ideia é transformar essa dízima periódica em fração, essa segunda dízima periódica aqui também em fração. Transformando cada dízima em fração, eu somo as duas frações, que vai obter uma terceira fração, e essa terceira fração obtida eu vou levar ao quadrado. Vou simplificar e ver se chego nesse resultado. Então vamos lá, vamos pegar a primeira dízima, vou chamar de x, então x vai ser igual a 0,111 reticência. Então está aqui a primeira dízima periódica, certo? Esse número que repete após a vírgula é chamado de período. Então 0,111 é uma dízima periódica de período 1. Eu estou falando simples por quê? Porque existe as dízimas periódicas compostas. É aquela que à direita da vírgula, além do período, ou seja, além do número que repete, existe um número diferente do período. Aí essa dízima é chamada de composta. Mas continuando aqui, ó, por que eu coloquei esse x aqui? Ó? Esse x é a fração geratriz que eu estou procurando, ou seja, a fração que originou essa dízima. Chegou aqui, o que eu vou fazer agora? O próximo passo eu vou multiplicar, ou por 10, ou por 100, ou por 1000, toda equação. Mas quanto que eu vou multiplicar? Por 10, 100, por 1000 e assim por diante. Observando aqui, ó, só tem um número 1 que repete direita da vírgula, ou seja, só tem um algarismo, uma casa. É só o número 1. Então eu vou multiplicar toda essa equação por 10. Essa é a regra. Se eu tivesse dois números repetindo, por exemplo, se fosse 0,12, 12, 12, 12 e assim infinitamente, aí eu estaria repetindo o 1 e o 2. Aí eu ia multiplicar por 100. Se tivesse três números repetindo, por exemplo, 0,123, 123, 123, aí eu multiplicar por 1000, porque eu estaria repetindo o 1, o 2 e o 3. Como é só um algarismo que repete, é só um número, então eu multiplico por 10. Então vai ficar ó, 10 vezes x, 10x é igual. Mesma coisa, vou multiplicar o segundo membro da equação. 0,11 multiplicado por 10, como é um número decimal e eu estou multiplicando por 10, então eu vou mover a vírgula uma casa para a direita. Então vai ficar 1,11 e assim por diante. Esse zero aqui não tem necessidade de colocar, porque 0,1 é a mesma coisa que 1. Mas se aqui fosse 2, por exemplo, aí ficaria 12, né? Se fosse 2 aqui, aí ficaria 21,1. Mas como tem um zero, aí não precisa de colocar. Feito isso, agora eu vou subtrair a equação de baixo, eu vou subtrair com a equação de cima, membro a membro. Então vamos lá, 10x menos 1x, 9x é igual. A mesma coisa aqui, ó, a parte inteira da equação de baixo menos a parte inteira da equação de cima, ou seja, a esquerda da vírgula eu subtraio com a esquerda da vírgula. 1 menos 0, 1. A direita da vírgula não vou fazer nada, porque dá 0. Eu sei que a direita da vírgula, tanto dessa dízima como essa, é só o período, é só o número 1. Então, 1 menos 1 dá 0, 11 menos 11 dá 0, 111 menos 111 dá 0. Então, o número menos ele mesmo é 0. Então, o objetivo aqui na equação do primeiro grau é só isolar o x. Pronto, aí eu já encontrei a fração geratriz dessa primeira dízima. Então, isso implica, isolando o x da equação, ó, x é igual a 1 sobre 9. O 9 está multiplicando o x, passa dividindo. Então, observa aqui, ó, que essa dízima periódica 0,111 é a mesma coisa que 1 sobre 9. Se eu dividir 1 por 9 na calculadora, vai dar justamente essa dízima. Aí, o mesmo raciocínio agora eu vou fazer com essa segunda dízima. Vou encontrar a fração geratriz dela. Chamo de x, 1,222, está aqui a dízima. Vou multiplicar por quanto agora? Por 10 de novo, né? Porque só tem um número que repete depois da vírgula, é só o número 2. 2 é o período. Então, vou multiplicar de novo por 10. Toda a equação. Então, vai ficar 10 vezes x, 10x é igual. Essa dízima multiplicada por 10, a vírgula vai pular uma casa para a direita.
Então vai ficar 12, vírgula, pulou o 2, ó, porque multiplicou por 10. Aí fica 2, 2, 2 e assim por diante. Coloco o menos, passo um traço, a equação de baixo menos a de cima. Então 10x menos 1x, 9x é igual a parte decimal de baixo, a parte inteira, né, da equação de baixo, menos a parte inteira da dízima de cima. 12 menos 1, 11. A direita ficou 0, né, que é o mesmo número, então dá 0. Então 9x igual a 11, isso implica que x é igual a 11 sobre 9. Então observe aqui, ó, que 1 sobre 9 é essa dízima aqui, ó, 0,111 e assim por diante. 11 sobre 9 é a fração geratriz que se refere à segunda dízima, que é 1,222, reticência, é a mesma coisa que 11 sobre 9. Aí finalizando aqui, eu quero saber se essa expressão é igual a 16 sobre 9. Então vamos verificar. Apagando aqui, ó. Então isso aqui é igual. No lugar dessa primeira dízima, coloca a fração geratriz dela, que é 1 nono. Então vai ficar 1 nono, que é a mesma coisa que 0,1, somado com a segunda dízima. Qual que é a sua fração geratriz? 11 sobre 9. 11 sobre 9. Então 11 sobre 9 é a mesma coisa que 1,2222. Isso elevado ao quadrado. Pronto, e agora finaliza. Somando duas frações com o mesmo denominador, repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 11, 12. Então ficou 12 nonos ao quadrado. E quanto que é 12 nonos ao quadrado? 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Sobre 9 ao quadrado é 9 vezes 9, 81. Simplificando aqui, ó, 144 por 81, eu vou dividir por 9 o numerador, dividir por 9 o denominador. 144 dividido por 9, 16. 81 dividido por 9, 9. Então, essa expressão toda aqui é igual a 16 sobre 9. Então, esse terceiro item lá da atividade 2 está correto. Então, está certo. Ok? Então, até a próxima aula.